ainda que a sua regulamentação seja bem recente. Então, inspirada nisso que eu pensei essa proposta. E nós temos também uma autoridade nacional, que no caso ela é reativa, e temos uma autoridade nacional, que são as autoridades monetárias, para controle da inflação, da meta de inflação e assim por diante. Veja que em um dos casos é para evitar um risco enorme de um desastre nuclear. No outro é para evitar um desastre inflacionário que é também deletério. Nesse caso, como nós somos um país vulnerável à mudança climática, já vivemos sobre os efeitos dessa mudança climática, a ideia de uma autoridade nacional, não é? Metaforicamente pensando o risco nuclear, é perfeitamente cabível. Em relação à questão da inflação, também, porque nós temos que verificar se nós estamos seguindo a trajetória que irá nos levar a fazer as reduções e os compromissos que o Brasil assumiu voluntariamente. E aí a transparência, ter um processo de monitorar esses dados, esses levantamentos que devem ser feitos, não é? O Brasil não terá medo de fazer isso, porque nós já fizemos isso. Fizemos isso em relação a criar um sistema de detecção de desmatamento em tempo real, que eu tenho muita alegria de dizer que foi durante a minha gestão. No começo criou um estranhamento, nós vamos ficar expostos, nós vamos criar uma situação de constrangimento, e eu disse exatamente para constranger. Porque se a sociedade ficar sabendo que tem um grande desmatamento e a gente não vai fazer o que tem para fazer, porque falta, não é gasolina, porque falta um helicóptero, porque falta um fiscal do IBAMA, sinceramente nós não temos, não é, nenhuma razão para não ser envergonhados. E o sistema foi aberto, foi transparente e foi muito bom. Em relação a esses outros processos, igualmente, a Autoridade Nacional para a Mudança Climática, ela não estará sujeita, assim como não deve estar o INPE, como não deve estar sujeita às autoridades monetárias, ao comando do ministro, na qual essa instituição estará embaixo. Porque o ministro da Fazenda não pode dizer, ó, esconde aí a taxa de inflação, não pode dizer isso, correto? Do mesmo jeito, a autoridade de risco nuclear não pode dizer, esconde que nós estamos vivendo a possibilidade de um desastre. Essa autoridade vai ter que dar o dado tal como ele é, e usando aqui uma linguagem para o português, não é? Colocar quem é o tomate ou o chuchu da vez. Para quem é do Brasil vai entender. Quem é que está inflacionando as coisas? É o tomate? É o chuchu? Né? Isso a gente sabe que é apenas metáfora, são os bodes expiatórios. Mas podem ter certeza, quem vai estar na berlinda em primeiro lugar é o Ministério do Meio Ambiente, porque o maior vetor de desmatamento é uso da terra e destruição de florestas. Portanto, para quem for o futuro ministro, a autoridade nacional, independente de quem seja, vai expor também o Ministério do Meio Ambiente, exatamente para que energia, transporte, agricultura, outros setores não digam, estão inventando uma coisa aí para criar dificuldade para esses setores. Entenda que é um processo que dialoga inteiramente com o que foi posto aqui. A outra, e é, na minha percepção, claro que esse arranjo vai ser feito, vai ser pensado, correto? Não é? Terá que ter um caráter técnico, certo? Para fazer esse acompanhamento e ninguém dizer que está sendo ali uma coisa de natureza puramente política. Indo um pouco mais à frente, aonde isso está abrigado? Está abrigado no compromisso que o presidente Lula assumiu com a sociedade brasileira no dia 12, de que a política ambiental brasileira será uma política transversal, de que a política ambiental brasileira será uma política com controle e participação social, de que a política ambiental brasileira irá fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente e apostar no desenvolvimento sustentável. Isso muda o patamar das políticas públicas. Nós sabemos que não é mágico, não é, enfim, da noite para o dia. Quando o presidente diz desmatamento zero, as pessoas dizem, opa, desmatamento zero, mas essa é a meta, combater sem trégua o crime ambiental da destruição das florestas para alcançar desmatamento zero. Isso vai evitar que o Brasil deixe de ser a potência agrícola que ele é, muito pelo contrário,
Nós vamos aumentar a produção por ganho de produtividade e não por expansão predatória da fronteira agrícola. Nós vamos fazer transição energética. O Brasil reúne as melhores condições para fazer isso. Energia solar, energia eólica, energia de biomassa são mais baratas do que energia de hidroeletricidade. Por que não investir no potencial que tem o Nordeste para ser, digamos assim, a base da nossa matriz energética? Eu poderia ficar aqui falando um monte de coisa, mas essa é uma agenda que me interessa e que interessa ao Brasil. O presidente Lula fez questão de dizer isso no seu discurso de vitória. Ali naquele momento de festa, ele poderia dizer só, pessoal, né? Uma brincadeira, né, que o pessoal fez aí, a juventude, o Papai Itaú. Se ele dissesse isso, já todo mundo ia aplaudir, porque estava todo mundo, né, muito preocupado com a nossa democracia, em dar continuidade às políticas. Mas ele disse tudo o que precisava ser dito nessa agenda. Enfrentamento em alta prioridade da questão climática, desmatamento zero, com respeito às comunidades, acabando com o garimpo ilegal nas terras das populações indígenas e tradicionais, e de que iríamos fazer uma reindustrialização já em consonância com o Acordo de Paris. Também não vou ficar falando discurso todo, porque é só que entrar na internet, né? E dialogando aqui com o que já foi dito, né? O setor público tem muito a fazer em parceria com o setor plural. Tudo que deu certo na política ambiental quando estava no Ministério é porque a gente pegou as boas ideias de vocês, transformou em política pública, deu escala a essas boas ideias e hoje elas serão recuperadas. O setor privado, sem que eles façam sua parte, também não vamos fechar a equação. Se existe duas pilastras que podem fazer a diferença, é o setor público e o setor privado, que a sociedade já está fazendo a sua parte. Agora, no caso do setor privado, é ter continuidade nas políticas também. Porque essa política pendular, de que você faz um esforço enorme para que a sua empresa, a sua indústria, o seu investimento na agricultura seja sustentável, e você fica competindo com quem quer voltar para a economia do início do século XX, aí realmente a equação não fecha. Continuidade e a perspectiva de transição. Não é mágico, é transição. Agricultura de baixo carbono fundamental. 340 bilhões do Plano Safra. Por que que isso não é a base para fazer a transição? Com 1% só para a agricultura de baixo carbono, nunca vamos chegar lá, certo? A questão da recuperação florestal. Um passo fantástico, 12 milhões para reflorestar. Isso pode ser a base, inclusive, para ajudar a tirar os garimpeiros da terra dos indígenas. São pessoas, quantas mil pessoas? Qual é a alternativa? Pode ser alocado para a recuperação de 12 milhões de hectares de área degradada, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, mais de 200 mil empregos, né? E por último, acho muito interessante a ideia, né, dos diálogos técnicos. E com certeza vão ser a base para aumentar as ambições, para fazer as revisões no âmbito dos estados nacionais. Mas eu agregaria uma coisa que eu não sei se é possível: diálogos técnicos e éticos, porque a maior parte das respostas técnicas nós já temos. O que falta é o compromisso ético de transformar tudo isso em políticas públicas e empresariais para que a gente não ultrapasse 1,5 de temperatura. Os estados subnacionais. É muito interessante ver os governadores assumindo essa agenda, é muito interessante ver os esforços que estão sendo feitos. Eu diria que o grande passo, transparência e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que fizemos no passado, que precisará ser atualizado. Quando eu saí do Ministério, a gente tinha o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento no plano federal. Por que não fazer os planos de prevenção e controle do desmatamento no âmbito dos estados? E os governadores deram um show na pandemia. O governo federal fez um apagão de saúde, o Bolsonaro. Eles entraram à frente do processo
senão teria sido uma catástrofe. O governo federal fez um apagão nas políticas ambientais. Por que não entrar na frente também para que não fique só, né, na responsabilidade do governo federal? Um sistema nacional de meio ambiente pressupõe responsabilidades comuns, porém diferenciadas, para o governo federal, para o governo estadual e os governos municipais. Eu espero que tudo isso se desdobre em políticas públicas com sinergia, não é, para que a gente possa enfrentar esses problemas. A questão da justiça climática, a questão do racismo ambiental, estruturalmente só vai ser combatido se formos capazes de ter políticas públicas que integrem esses novos conceitos, porque as populações mais pobres, mais vulneráveis, os pretos, as mulheres, chefes de família nas periferias, que estão morrendo nas chuvas, nos deslizamentos. É as populações indígenas que tivemos 400 mortes de 2019 até agora. Então tem uma agenda muito forte. A gente vai ter que ajudar todo mundo, mas eu fico muito feliz porque eu sinto um movimento. Esse Brasil que estava fenecendo, eu vejo a possibilidade de um Brasil florescendo, e vamos precisar de todo mundo, da academia, dos movimentos sociais, das empresas e, claro, da ação do governo e principalmente do parlamento, para que a gente seja capaz de criar uma nova base de governabilidade. Eu falo muito focada no Brasil, porque eu sempre disse, o Brasil tem que liderar pelo exemplo. E ao liderar pelo exemplo, a gente contribui globalmente.